Ah, bom dia, a tia Fernanda aqui, ó, para a nossa aula número 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de predicação verbal, mas antes eu quero relembrar a aula passada rapidinho aqui. Na aula passada, aprendemos que predicação verbal é classificar o verbo que está lá no predicado. E nós aprendemos a classificá-lo de duas formas, como verbo de ligação ou verbo significativo. E para aprender isso, nós partimos de conceito que nós já tínhamos nas séries anteriores. Por exemplo, aquela história de que verbo de ação, de verbo que dá ideia de estado, não foi? E a gente fez o seguinte, os verbos de estado nós chamamos de verbos de ligação. E percebemos que o nome dele é verbo de ligação porque ele faz uma ponte, uma ligação entre dois elementos sintáticos, entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é uma característica, um atributo do sujeito. E a gente percebeu também que o verbo de ligação, que esse verbo de estado, ele pode apresentar diferentes sentidos. Por exemplo, tem um estado permanente, tem um estado aparente, tem um estado momentâneo, tem uma mudança de estado. Então, a gente viu tudo isso na aula passada. Vimos também que os verbos significativos a gente colocou naquele grupo dos verbos de ação que nós tínhamos aquele conceito lá das séries anteriores. Mas você vai perceber que em algumas gramáticas, porque tem aluno que é muito esperto, ele estuda pela gramática dele, ele estuda pela gramática do irmão dele que é mais velho, dá uma lidinha para ver alguma coisa, procura alguma coisa na internet, sempre, né? Pode também perceber que você vai encontrar o seguinte conceito: o verbo significativo é aquele dotado de carga semântica, de sentido, de significado. Por isso que o nome dele é verbo significativo. E aí é esse verbo no fundamental, a gente vê mais isso assim, verbo de estado, verbo de ação, para ficar mais claro para a gente, mas entendeu? Verbo com carga semântica. Para entendermos os verbos significativos, que é o foco da aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, um PowerPoint. Bacana. Olha aqui que eu preparei para vocês. Bom, gente, nós vamos começar aqui. Eu vou relembrar, né? Vocês viram que na aula passada, a gente viu uns slidezinhos, tinha o slide da Mafaldinha, né? Com seu amigo Felipe. E a gente viu, eu até coloquei uma frasezinha, comecei com aquele da Mafaldinha de novo. Aqui tem um conteúdo, viu? Coloquei para vocês aí o nosso conteúdo da aula de hoje. É bom anotar, mas também vocês devem receber na agenda. Já tudo especificadozinho. Olha aí. Verbos significativos são os verbos com carga semântica, né? A nossa gramática chama de verbos de ação, para ficar mais fácil para diferenciar dos verbos de ligação, que são os verbos de estado. Bom, nós temos dois tipos de verbo significativo. Não vale dizer, classificar quanto à predicação o verbo, esse é verbo ligação, esse é verbo significativo. Não, tem que dizer que tipo de verbo significativo é esse. Tem que dizer, é um verbo significativo intransitivo, é um verbo significativo transitivo. Mas primeiro, vamos entender o nome transitivo e intransitivo? Quando eu falo de transitar, transitividade, transição, fazer a transição, tudo parece com passagem, com ir para algum lugar, né? E isso foca nessa ideia. O verbo transitivo é aquele verbo de ação que não tem sentido completo e por isso ele precisa ir além, ele precisa de um outro elemento sintático que complete seu sentido. Então, o verbo intransitivo vai ser aquele verbo que não precisa transitar, que não precisa ir além porque ele está completo. Vamos ver isso dentro de texto, dentro de orações. Eu coloquei aí, ó, uma frase: Mafalda tem um doente em casa. Essa frase é referente àquela tirinha da aula passada, né? Que o Felipe chegou na casa da Mafalda e aí ele falou, silêncio, tem um doente em casa. Depois ele se surpreendeu que o doente era o planeta Terra, né? Então, a Mafalda seria o sujeito simples, sintaticamente, né? Morfologicamente seria um substantivo. Tem um doente em casa é o predicado, porque é a informação que eu estou dando. Observa o verbo ter, e eu sei de cara que o verbo ter é significativo. Jamais um aluno meu, um aluno 7º ano, diria que o verbo ter é um verbo de ligação, porque ele percebe que esse verbo não indica estado e que esse verbo não está ligando o sujeito à sua característica, ao seu atributo, ao seu predicativo do sujeito. Tá, não. Então, saberia que é um verbo significativo. Mas como saber se esse verbo significativo ele é transitivo ou intransitivo? Vamos olhar para analisar a frase.
Se essa frase estivesse escrita assim, Mafalda tem em casa, e eu te subtraísse dessa frase a expressão um doente. Mafalda tem em casa. O verbo ter, ele está necessitando de um complemento, tem em casa, com certeza o aluno me perguntaria assim, tem o que, professora? A senhora está louca, a senhora não falou a frase completa. Ele ia me perguntar tem o quê? Porque o verbo ter não tem sentido completo, ele precisa de um algo, de um alguém, de um complemento, que a gramática chama de objeto. Então é o seguinte, o verbo transitivo é esse, é um verbo significativo que não tem sentido completo, por isso ele precisa ir até um objeto, ele transita, o significado dele transita entre ele e o objeto, para ficar completo, né? Por isso ele é transitivo. Olha aí, gente. Então, um doente seria sintaticamente o objeto. A gente chama de objeto, na gramática, aquilo que completa o sentido de um verbo transitivo. Objeto deixa de ser, uma garrafa, um copo, não sei o quê. Não, depende. Na gramática, na análise sintática, o objeto é o que completa o sentido do verbo. Nesse caso, o objeto é um doente. O núcleo é doente, o núcleo do objeto, né, que é um substantivo. Mas, sintaticamente, doente aí é um objeto. Então, fácil que é um verbo transitivo. Transitivo é aquele que, tipo, me dê um exemplo de um intransitivo, só para eu poder fixar aqui na minha cabeça, ver se eu entendi mesmo. Se eu falasse assim, gente, meu cachorro fugiu. Meu cachorro fugiu ontem à noite. Meu cachorro fugiu na semana passada. Se eu falar para você, meu cachorro fugiu e Mafalda tem. Vocês percebem que os dois verbos são significativos? Os dois verbos não são verbos de ligação, são verbos com carga semântica, né? Verbos de ação, fugiu, tem, né? Só que observe, quando eu falo meu cachorro fugiu, você entendeu, porque o verbo não precisa de complemento, ele tem sentido completo. Quando eu digo Mafalda tem, precisa. Então, esse que precisa ir para o complemento é o verbo transitivo. Esse que não precisa de complemento é o verbo intransitivo, aquele que não transita, não é? Vamos entender um pouquinho mais sobre os verbos transitivos. Os verbos transitivos, esses que vão até o objeto, eles vão se relacionar com o seu objeto, com o seu complemento. Eu vou chamar o complemento verbal a partir de agora sempre de objeto, para você ficar sempre com a relação. Objeto é o complemento de um verbo transitivo. Objeto é o complemento de um verbo transitivo. A gente tem que se apropriar, né, da linguagem, do vocabulário, dos termos sintáticos. Nós temos todo mundo tem que se apropriar disso. O estudante tem que se apropriar disso. A relação entre o verbo transitivo e seu objeto, ela pode acontecer de duas formas. Diretamente, olha para a mão da tia, ou indiretamente. Ou indiretamente. Tia, como assim diretamente ou indiretamente? Você tá ficando louca, tia? Presta atenção. Eu falei para vocês que o objeto é o complemento do verbo. Esse complemento vai ser sempre algo ou alguém. Fique com isso na cabeça. Algo ou alguém. Vamos completar bem essa frase. Mafalda recebeu em sua casa. Mafalda recebeu a encomenda, recebeu Felipe, recebeu seu amigo, recebeu... Eu preciso colocar um complemento aí, um algo ou um alguém, não é? Para o verbo receber ter sentido, porque senão a frase vai ficar sem sentido. Então, eu já percebi que o verbo receber é um verbo transitivo. Vamos ver como é que ele se relaciona com o seu objeto? Quem recebe, olha para a mão da tia. Quem recebe, recebe algo ou alguém. Quem vê, vê. Vamos ver se o verbo ver. Ver algo, ver alguém. Esse verbo que vai direto para o algo ou para o alguém, para o seu objeto, ele é um verbo transitivo direto. E o seu objeto é chamado de objeto direto. Porque, a relação entre eles é direta, retinha. Diferente desse aqui, Segundo Mafalda, o mundo precisa. O mundo precisa algo ou alguém? Olha para a mão da tia de novo. Não. O mundo precisa de algo, o mundo precisa de alguém. O mundo precisa de ajuda, o mundo precisa de cuidado, o mundo precisa de Deus, né? Então, eu posso colocar aqui um complemento, só que esse complemento, ele precisa de uma preposição. Ele não foi direto, né? Então, esse objeto agora vai ser chamado de objeto indireto. E o verbo transitivo, que é o que precisa de complemento, vai ser chamado agora de transitivo indireto só por isso. Então, quem
manda nesse objeto, você tem que perceber isso. Quem é que diz para esse objeto se ele vai ter que ter preposição ou não? É o verbo. O verbo é um termo regente, é como se ele fosse um maestro de uma orquestra. Assim, ele diz, agora eu quero só o violino, agora eu quero só... Ele é o termo regente. E o objeto é o termo regido pelo verbo. Ele é que vai, precisa de preposição, preciso me ligar a esse verbo por meio de uma preposição, porque ele está pedindo, ó, precisa de, necessita de, acredita em. Quem acredita, acredita em algo, em alguém. Então, o verbo, quando ele apresenta um objeto direto, ele é verbo transitivo direto. Quando ele apresenta um objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Para, tia. Objeto é complemento do verbo. Ele vai ser direto quando não precisar da preposição nessa relação com o verbo, e ele vai ser indireto quando o verbo exigir a preposição. Isso, muito fácil. Por exemplo, o verbo concordar. Ele é direto ou indireto? Pensa aí, dentro de um sentido. Por exemplo, eu concordo com vocês. Quem concorda, concorda com algo, com alguém. Passou pela preposiçãozinha com antes de chegar no algo. É indireto, tia. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tia, é possível que em alguma oração, dentro de algum contexto, o verbo tenha um objeto direto e um objeto indireto ao mesmo tempo? É possível. E a gente vai já ver isso. Primeiro, só fiz esse esqueminha aí, ó, para poder fixar ó, o que é o direto e o que é o indireto, o verbo transitivo. É muito importante a gente ver, tentar concretizar de alguma forma, né? Ver na frase, ver no contexto. E aí eu fiz um esqueminha que ficou bacana, ó. VTD é o verbo transitivo direto. Olha a setinha dele, vai direto para o algo, para o alguém, que é um objeto direto. Por isso que a setinha tá reta, ó, direitinho. O verbo transitivo indireto, olha a setinha dele aí. Passou pela preposição, chegou no algo ou no alguém. Essa preposição com algo ou alguém é um objeto indireto. Observe que o objeto indireto tem preposição. O direto não tem preposição exigida pelo verbo, entendeu? A gente vai depois um asteriscozinho, sei que a gente vai ver isso aí depois, mais pra frente, para não confundir vocês agora, eu vou foca nisso. Um com preposição e o outro sem preposição. Sim, e respondendo àquela pergunta, verbo transitivo pode ser direto e indireto ao mesmo tempo? Ele pode ser VTDI, verbo transitivo direto e indireto? Pode. Algumas gramáticas pode chamar assim, verbo bitransitivo também, tá bom, gente? Se eu falasse para vocês assim, a Mafalda pediu para o Felipe. A Mafalda pediu para o Felipe. Tá faltando algo nessa oração? O quê? Quem pede, pede algo para alguém. Tia, percebi. Ficou faltando o objeto direto. Quem pede, pede algo. Pediu para Felipe. Ficou assim, sim, tia, pediu o que para o Felipe? Ficou faltando o objeto direto, não foi? Então, nessa frase aí, nessa oração, Mafalda pediu silêncio para Felipe, eu tenho Mafalda como sujeito, pediu silêncio para Felipe como o predicado, que é a informação, aí eu olho para o verbo que está no predicado e eu olho a predicação dele. Pediu, verbo significativo. Deixa eu ver que tipo de verbo significativo é esse. Ah, é um verbo transitivo, porque você fala, Mafalda pediu, tá faltando o quê, né? Para quem? Tia, tá faltando duas coisas. O quê? Direto. Pediu algo. Para quem? Né? Então, está faltando um objeto direto e um indireto. Esse verbo aí é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. A gente vai fazer atividade no livro, viu? Sobre isso aí. Vai ficar bem fácil quando a gente começa a exercitar dentro de texto, dentro de contexto de perguntas. Olha aí, na nossa gramática, na página 316, quem está com gramática aí, eu tenho certeza que todo mundo está com gramática aí, porque eu combinei na aula passada que aula de português, material todo à mão. Então, abre a gramática aí rapidinho, página 316, já deu tempo de abrir. E você vai perceber que na página 316 da gramática, você vai encontrar essa publicidade aí, não vai? Que é para as questões da página 317 que vocês vão fazer em casa. Olha o seguinte, gente, vamos ler. Eu vejo uma motosserra no seu futuro. Eu vejo, quem que diz isso? Eu vejo isso no seu futuro. Aquelas pessoas que leem bola de cristal, que lê a palma da mão, que cigana, que lê, não é? Não é isso? Parece cigana, parece vidente, essas pessoas assim esotéricas. Para quem acredita, né? Você não acredita muito nisso, não.
Então, quando eu digo, eu vejo uma motosserra no seu futuro, eu tenho uma oração aí. Por que isso é uma oração? Porque tem um verbo, porque é um enunciado que se articula em torno de um verbo. Se fosse uma locução verbal também, né? Então, é uma única oração. Se eu tenho uma oração, eu posso fazer análise sintática. Então, eu tenho um sujeito eu. Como que eu sei que é um sujeito? Que é porque a primeira cor da frase. Não, eu sei que é um sujeito porque eu olhei para o verbo e eu olhei assim, qual palavra concorda com o verbo? Vejo. O verbo está na primeira pessoa do singular. Então, a palavra que combina com vejo aí é eu. Eu vejo. Sujeito eu. Não é porque está na ordem direta, a gente já viu a ordem direta, né? Vejo uma motosserra no seu futuro é o predicado, e eu tenho o verbo vejo. Eu vejo, verbo significativo, já sei que é significativo que não é de ligação. Que tipo de significativo, meu Deus? Vamos lá. Transitivo ou intransitivo? Você falar, eu vejo. Nesse contexto aí, eu vejo uma motosserra no seu futuro, ele está precisando de um complemento. Vejo algo no seu futuro. Olha aí, quem vê algo, alguém, uma motosserra é o objeto, então o verbo ver é um transitivo direto. Tinha como direto, olha aí, uma. Uma é preposição, minha gente. Claro que não. Uma é artigo. Olha para o verbo. Quem vê algo, uma motosserra, artigo, não passou por preposição no seu futuro. Então, objeto direto, uma motosserra, veja, então é um verbo transitivo direto. E isso vai se repetir, essa mesma estrutura nas outras orações. Ó. No seu futuro, eu vejo uma jaula. Agora, qual é o complemento do verbo vejo aí? Quem vê algo. O que ele vê? Uma jaula. No outro, eu vejo um casaco de pele no seu futuro. Vê algo, um casaco de pele. E no outro, tem uma mão humana, se continuar assim, eu não vejo um futuro muito bom para você. Então, vê algo que não vê um futuro, que é o objeto. Observe, dentro do contexto, como é que a gente percebe a relação. Se não tivesse o objeto, eu vejo no seu futuro. Ia ficar assim, no seu futuro, eu vejo na cidade. Se eu tirasse o objeto, vou tirar o objeto tudinho. Eu vejo no seu futuro. Se continuar assim, eu não vejo muito bom para você. Fica faltando, se eu tirar o objeto, o verbo ver, fica, eita, cadê? Observe que agora eu li todas as orações sem o objeto, sem o complemento do verbo, e as orações ficaram incompletas. Perceberam? Então, e os verbos, agora só para reforçar, os verbos intransitivos são justamente o contrário dos verbos transitivos, no sentido de completude. Os verbos transitivos transitam, né? O significado dele precisa ir até o objeto para ter sentido completo, e o verbo intransitivo não. Ele não precisa. Por exemplo, olha o que eu coloquei aí para vocês. Mafalda chorou muito. Essa oração aí, Mafalda chorou muito, se eu falasse para vocês que a Mafalda chorou, você entendeu? Entendeu? Mafalda chorou. Esse muito é um advérbio de intensidade aí que não tá completando o sentido, ele está acrescentando uma circunstância, uma intensidade, né, ao verbo. E aí, por exemplo, para vocês entenderem, tem um poema muito famoso do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz, José chamado, e ele diz assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? E aí é o comecinho do poema. Quando ele fala isso, muito legal, vocês depois pesquisem esse poema. Quando ele fala, a luz apagou, sentido completo o verbo, intransitivo. O povo sumiu, sentido completo. A noite esfriou. Pronto, gente, não precisa dizer mais nada depois. O verbo esfriar deu sentido completo, intransitivo. Esses verbos de sentido completo que não necessitam de objeto nem direto nem de indireto, são os verbos intransitivos, aqueles que não transitam. Que coisa simples, gente. Muito bom é isso. Então, para a gente fechar aí nosso estudo sobre verbos significativos, eu propus uma tarefinha para vocês, que é responder as questões 3, 4 e 5, das páginas 315 e 316. Tia, cadê as questões 1, 2 e 6? Você já fez como tarefa da aula passada, e inclusive hoje eu vou postar o gabarito dessa tarefa. E vou marcar a gente vai ter um fórumzinho marcado para a gente discutir, né, essas questões
das tarefas. Vou colocar o gabarito comentado, comentando as questões. Não é só a resposta, não. A resposta comentada. Responder as questões da página 317, que é referente àquele textinho aqui, ó. 317 é referente àquela publicidade, ó. Esse aí, ó, 316, tá vendo? As questões da página 317 você vai fazer referente a ela. E eu queria que vocês fizessem uma coisa, que vocês pesquisassem sobre a predicação do verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, porque o verbo assistir, ele tem mais de um significado, mas o significado que nós mais usamos é o significado de assistir no sentido de ver, assistir ao filme, assistir ao jogo, e eu quero que você perceba, que você pesquise como ele é usado na variedade coloquial e como a gramática, a gramática normativa diz que ele deve ser usado, né? Uma norma culta, né? Ela normatiza o uso desse verbo. E aí nós vamos refletir sobre como nós usamos este verbo na língua portuguesa. E vamos comentar um pouquinho sobre ele nas próximas aulas. Próxima aula também nós vamos usar o livro-texto, trabalhar o mito. Nós começamos a leitura de um mito e vamos continuar o estudo sobre o mito, né? Mito e lenda. Gente, um beijão no coração de vocês. Até a próxima aula. Tia Fernanda vai ficar aí, ó, pra gente discutir qualquer coisa no chat, viu? Depois da aula a gente pode ficar conversando aí, tirando dúvida. Beijinho, beijinho. Te amo a vocês.